Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 1º de novembro. Suplico a Deus suas bênçãos sobre cada um de vocês neste tempo. O Evangelho de hoje nos mostrará a diferença entre Jesus e os fariseus. Jesus é um homem Deus cheio de ternura e de misericórdia. Já os fariseus, homens religiosos, apegados às normas e regras. Ouçamos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado. Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um homem hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo que em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus foi convidado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus não recusava nenhum convite que recebia, nem dos pecadores que o amavam tanto, e nem dos fariseus que consideravam Jesus um adversário. É que Jesus veio trazer e oferecer a salvação a todos. Porque existiam tantos conflitos entre Jesus e os fariseus, isso era devido à diferença do modo de ensinar e de praticar. Os fariseus tomavam a palavra e a vontade de Deus e a submetiam às suas regras e às suas normas. Portanto, a palavra era escrava do gosto deles. E não só. Eles não praticavam aquilo que ensinavam e que cobravam dos outros. Jesus Cristo, diferentemente, tomava a palavra da boca do seu Pai e colocava nos ouvidos, nos corações dos seus ouvintes. Ele mostrava um Deus muito próximo, cheio de compaixão e de bondade para com os seus filhos. Jesus praticava aquilo que ensinava aquilo que praticava. Essa era a diferença que existia entre eles. Pois bem, na casa do fariseu tinha um homem hidrópico, ou seja, um homem com um acúmulo de líquido no seu organismo, ou seja, um homem inchado. O evangelista Lucas utiliza este fato para nos relatar que o inchaço era, na verdade, nos fariseus. Eles eram hidrópicos, ou seja, cheios de pretensões, de certezas e cheios de santidade. E eles arrotavam isso, porque se consideravam melhores do que os outros. Irmãos e irmãs, um pequeno detalhe. Jesus Cristo não foi entregue à morte pelas mãos dos pecadores, ladrões, prostitutas. Jesus foi entregue à morte pelas mãos dos santos, daqueles que se achavam conhecedores da palavra de Deus, que sabiam a memória cada versículo e repetiam isso para os outros. Foram esses que levaram o Filho de Deus ao sacrifício. Pois bem, a cura que Jesus realizou no hidrópico, na casa do fariseu,
foi num dia de sábado. Jesus não poderia ter feito aquilo, porque para aqueles homens religiosos, o sábado era sagrado, intocável. Não podia fazer nada, senão louvar a Deus. Eles até desprezavam as pessoas que necessitavam deles por causa da norma religiosa. É que aqueles homens eram idólatras das normas e leis que eles tinham criado. Ainda hoje nós temos pessoas que são idólatras da Bíblia. Pessoas que leem a palavra de Deus, que entendem de uma forma literal o que está escrito, utilizam isso para atacar os irmãos e se sentirem melhores que os outros. Não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Se toda a palavra, a Sagrada Escritura, é inspirada por Deus, mais importante ainda é o Evangelho, no qual nós encontramos a palavra última de Deus. E a palavra última que nós encontramos de Deus é Jesus Cristo, que é bondoso, misericordioso para com todos. Portanto, uma pessoa que utiliza a palavra de Deus para atacar os irmãos é uma pessoa farisaica. Mas aquele irmão que é cheio de compaixão, compreensão e misericórdia, esse irmão é verdadeiramente cristão. Que sejamos cristãos de fato e não repetidores de frases que estão na Bíblia. Meu irmão, minha irmã, hoje, sexta-feira, final de semana chegando, eu te desejo a graça e a bênção de Deus neste tempo para você. Um forte abraço, salve Maria Imaculada.